conseguir mitigar riscos e evitar perdas e aproveitar as oportunidades que brotam do campo, hoje é indispensável o produtor poder lançar mão de soluções tecnológicas. Na área do clima, o produtor pode obter informações mais precisas sobre as variáveis meteorológicas que incidem sobre sua lavoura e assim obter melhor desempenho da plantação. Para a gente saber mais sobre esses desafios climáticos e as soluções tecnológicas, eu converso agora com o meteorologista Gabriel Rodrigues, da X-Weather. Oi, Gabriel, tudo bem? Minha primeira questão é sobre esse avanço tecnológico em relação à previsão do tempo. Como que isso tem ocorrido? Quais foram os principais avanços nos últimos anos? Olá, Renata. Então, os principais avanços que vem ocorrendo, que está principalmente nesses últimos anos, é o poderio computacional, porque todas essas informações de previsão do tempo dependem muito da questão desse poderio computacional. E quanto mais a gente melhora nessa questão, melhores são os dados de previsão e melhores são o detalhamento das variáveis meteorológicas que a gente pode aplicar para o produtor rural. E a partir disso, a gente pode aplicar diversos algoritmos, ou seja, fazer programas que traduzam essas informações da previsão do tempo para informações cruciais para o produtor rural. Entendi. E até onde uma plataforma como essa, né, ela pode auxiliar o produtor, né? O que ele tem hoje, por exemplo, que num passado até recente ele não tinha de informação muito precisa. Principalmente no detalhamento de como vai ficar o tempo nos próximos dias. Hoje a gente tem um programa, pensando assim, né, esse modelo de previsão do tempo, com detalhamento muito grande. Alguns anos atrás, o máximo que a gente conseguia chegar no detalhamento dessas informações de previsão do tempo era de até 50 quilômetros. Hoje, aqui na UX-Weather, a gente trabalha com modelo com 4 quilômetros de detalhamento. Ou seja, a gente consegue diferenciar até mesmo numa região muito pequena o que acontece numa propriedade e numa outra propriedade. E informações com detalhamento também temporal, ou seja, o passo de tempo que esse produtor vai conseguir enxergar nas variáveis meteorológicas de até 1 hora, ou seja, ele vai ter essa informação de previsão do tempo de hora em hora com um detalhamento muito grande para a região dele. Em relação a esse grau de assertividade, ele tem crescido também por meio desse avanço tecnológico das plataformas disponíveis? Hoje há muito mais assertividade do que existia no passado? Sim, sim, com certeza, Renato. Então, esse avanço computacional também trouxe esse avanço na assertividade dessas previsões do tempo. Hoje a gente pode dizer que até pelo menos 3 dias a gente tem 95% de assertividade. Mas quanto mais distante a gente está do evento, maior a previsão, né, mais longa é a previsão, essa assertividade vai descendo mais. Só que o que a gente trabalha hoje, conseguimos ter uma assertividade de até 99% para o próximo dia, e com esse detalhamento mais refinado também. E em relação, por exemplo, à questão de acesso de pequenos, médios e grandes produtores, tem, digamos assim, mecanismos que todos possam vir a acessar, Gabriel? Tem sim, essa informação de previsão do tempo é informação pública, né? Então, todo mundo pode ter acesso a essas informações de previsão do tempo. A diferença de uma informação disponibilizada gratuitamente e uma previsão que passa por um processo de aferição é justamente que a gente consegue configurar o programa que faz a previsão do tempo para ter uma representação melhor de uma determinada região. Mas sim, isso é a informação que todo mundo consegue ter acesso. Agora, Gabriel, com esse avanço, né, da tecnologia, a gente sabe que o produtor ele fica cada vez mais próximo dessa informação, dessas tecnologias disponíveis. O que a gente pode aguardar no futuro? O que está por vir, né? O que vem sendo feito em nível de pesquisas para trazer ainda mais precisão e mais, digamos assim, ainda mais dados para os produtores? Hoje, o que tem de estado da arte no quesito monitoramento do tempo
e no monitoramento do clima são os dados de satélite. Cada vez mais os dados de satélite estão sendo acessíveis também, estão tendo uma precisão ainda maior, um detalhamento muito refinado. Na X-Weather, a gente trabalha com a questão dos radares meteorológicos, e os radares meteorológicos eles conseguem traçar um raio-x em tempo real do que está acontecendo nas proximidades de uma determinada região. Além disso, como mencionei, poderio computacional está, sim, cada vez mais escalando, está ficando cada vez mais poderoso, os computadores que fazem a previsão do tempo, e isso traz um refinamento ainda maior. Ou seja, se a gente tiver uma informação refinada, a gente consegue refinar ainda mais essa informação. Bom, Gabriel, agora falando sobre os fenômenos que acontecem em alguns climáticos esse ano, terceiro ano de Laninha, ou seja, quais são as implicações, como essas ferramentas conseguem dar ainda mais precisão com, claro, o trabalho dos meteorologistas, ajudando nessa tarefa aí bastante peculiar e precisa e de informação para os nossos produtores rurais. De fato, Renata, a gente está com essa situação de um terceiro ano consecutivo com a atuação do fenômeno Laninha, e esse poderio computacional, essas ferramentas computacionais, elas dão aí um melhor detalhamento também da previsão futura. Só que, claro, além do fenômeno Laninha, a gente tem uma série de outros fatores, outros fenômenos atmosféricos que também trazem influência no sistema global inteiro, né? E é fundamental a atuação de um meteorologista acompanhando esses fenômenos também, para conseguir traduzir essa informação, analisar casos passados também que tenham uma situação parecida com o que a gente está passando e traduzir essa informação para o produtor rural. Muito bem, muito obrigada, então, por sua entrevista aqui. Até uma próxima oportunidade e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado, Renata. Tchau, tchau.